lá, não, eu, meu marido, Jesus, isso aqui. É muito louco, cara. Muito louco. Esse lance de em nome de Deus aí, a gente volta lá pra uma outra parada que a gente tava falando antes, que foi quando a igreja... quando Guerra Santa, essa parada toda, né? O Estado verdade, meio boa. que dominou... Não, o Estado... Como é que foi essa porra? Foi a igreja que quis se infiltrar no Estado? Foi o Estado que pegou a igreja porque a igreja dominava uma galera, então eu vou me apropriar da igreja pra poder dominar essa galera que má faz? Como é que é essa porra? Quando o cristianismo surgiu, ele era uma religião que não era oficial do Estado, né? A religião oficial do Estado era a adoração a César. Desde Teodócio, Diocleciano e tal, aquele pessoal todo, havia adoração à figura civil mesmo, né? Você tinha que adorar como tipo Deus. Kim Jong-un. Nesse naipe. O cara era um representante da divindade mesmo, tipo isso. Deus encarnado. Tipo Jesus. Tipo Jesus. Jesus era Deus encarnado. Só que o cara usava isso como desculpa para dominar os outros, né? Isso surge no Império Romano, como algo que o povo começa a projetar sobre os deuses para se dar bem, porque as cidades que eram dominadas, que não eram centrais, que não eram Roma, queriam que o imperador tratasse eles bem, então chegava ao ponto de adorar o imperador, para ver se o imperador olhava para eles com cuidado, e os imperadores começaram a gostar muito disso, né? Então começou esse processo todo de adoração. César. O cristianismo era muito perseguido nesse período. Então, tudo que dava de errado era culpa dos hereges, digamos assim. Quando as coisas começaram a dar errado em Roma, terremoto, era porque Deus não estava sendo adorado direito. E quem é que não está adorando Deus direito? Esses cabos aí, que não adoram mais César. Então a culpa era dos cristãos, por causa de desastres naturais e tal. Por isso que a ideia de que Nero tacou fogo em Roma e culpou os cristãos. Né? Já ouviu essa história? Na verdade, assim, Nero tacou fogo em Roma, ponto, foi Nero. Mas por que Nero fez isso? Culpa dos cristãos aqui, que não tá adorando o povo, sabe? Não tá adorando direito. No final, culpa dos cristãos. No final, culpa dos cristãos. Então, os cristãos, eles eram muito jogados de lado. Há muitas cartas, como acabar com essa heresia, essa seita aí e tal. Eu tenho uma carta de Trajano a Plínio, que é assim... Cara, a gente quer acabar com esses cabos aí, mas não consegue, porque eles cuidam dos pobres. Sabe assim? Esses caras cuidam dos pobres deles, cuidam dos nossos. Como é que a gente faz pra lidar com uns caras bons desse? Era meio isso, sabe? E com o tempo, com Constantino entrou numa guerra. Ele disse que teve uma visão lá, que por essa cruz te ajudarei e tal, por esse símbolo te ajudarei a vencer. Venceu a guerra e passou a crer no cristianismo, né? E ele começou então a tratar os cristãos como religião oficial. E aí, automaticamente, o povo que era perseguido, morto por ser cristão, passou agora a estar do lado do governo, e o governante fez mudar de lado. Agora vamos obrigar os outros a ser crente. E foi de um dia pro outro. E isso começou muito cedo, século IV, se não me engano, no cristianismo. Nessa cristianização política. À medida que Constantino ia conquistando território e tal, era conquistando também para a igreja, para Jesus, o que é que seja. E houve constantemente um processo que ia crescendo de entender que o Estado... Não é? O Estado moderno era outra coisa, eram os impérios, os reinos, eram muito ligados à agenda religiosa. Então, o Estado era religioso, né, em algum sentido. A ideia de... E aí você tem guerras religiosas, que se o Estado e a religião é uma coisa só, tá tudo muito próximo, líderes religiosos e líderes civis se confundem muitas vezes, a guerra vai ser sempre guerra religiosa em algum sentido. Então, você tem as cruzadas, por exemplo. Vieram os mouros e invadiram e tomaram terras e tal. Aí vai lá, dizendo que Deus quer, Deus o quer. Vai lá, papo urbano, movendo o pessoal pra guerrear, pra tomar o território e tal. Você junta duas coisas que não deveriam estar juntas. Que é a influência religiosa, o poder de igreja, com o interesse que é civil, militar, territorial e coisas assim. Acaba que essas eram guerras religiosas, não é? Mas não era religião, pura e simplesmente. Era religião, ela estava inevitavelmente atrelada à agenda estatal e política, né? Então seria religiosa de algum jeito por causa dessa inter-relação. Toda guerra antes da Reforma Protestante era religiosa, não tinha o que fazer. Entendi. Porque estava muito junto. Eu acho que quem escreve isso é o Levi Strauss, eu acho, que escreve sobre isso, dizendo que... Aliás, não, é o Sartre. Sartre escreve sobre isso. Dizendo que todo Estado antigo era um Estado religioso de alguma forma. Que o Estado nasceu imiscuído da religião, de muitas formas. Então, a Reforma Protestante foi quem começou a falar contra isso. Surgiu um conceito de soberania das esferas, a igreja é uma coisa, o Estado é outra, né? Você não pode simplesmente impor religião pelo Estado e tal. E a ideia de Estado laico é uma conquista da Reforma Protestante. Isso, sim, católicos concordam e tal, é uma coisa que a gente inventou, né? A ideia de laicidade do Estado. Então, quando você olhar para um protestante e disser, o Estado é laico, eu posso dizer, graças a Deus, a gente lutou muito para isso. Porque a partir do momento que o Estado não é laico, o que acontece é que o Estado... É que a religião vira estatal. Não é como se... O Estado vira religioso, não. Exato. Todos os momentos na história moderna em que o Estado e a religião se internalizaram, era para o Estado controlar a religião. Foi o que aconteceu na Alemanha nazista. Havia a igreja estatal dos cristãos alemães, que era a igreja oficial do partido. Entendi. E tinha os cristãos dissidentes,
que era a igreja confessante, que queria confessar as verdades da fé que eram proibidas, que eram inimigos. Um teólogo muito famoso chamado Dietrich Bonhoeffer, que escreveu muita coisa de teologia, que a gente estuda no seminário, foi morto no começo do regime nazista, porque pegaram ele num plano de conspiração pra matar Hitler. Caralho. Pastor na Alemanha. Porque ele era... que da hora, muito louco. A vida real é muito mais legal que filme, mano. A vida real é muito doida. Cara, então assim, na China, o que é que você tem? Tem a igreja... o evangelho não é perseguido na China, que história é essa? Tem igreja na China. Tem a igreja estatal chinesa, que o partido manda e desmanda. Que o pastor é o partido que escolhe, que a mensagem é o partido que comanda. Mas existem vários cristãos que até hoje se reúnem em cavernas na China. Então, tá vendo aí você religioso, radical, que fica querendo pôr igreja... Você tá se fudendo no final das contas, mano. No final, quem que vai pagar de misturar religião com política são os religiosos. E é isso mesmo. É isso mesmo. E vai dar merda, porque sempre dá merda. Então não mistura essa porra. Pra todo mundo dá. Pra todo mundo A dá. verdade é que não tinha que ninguém se misturar com política. A gente via só... Imposto é roubo. Estado é